Então vamos à aula 4 de Física 4. Quando você lê essa matéria na apostila, é normal você achá-la muito difícil. Até na universidade, quando eu fui estudar isso aí, o livro complicava tudo. Só o tempo me ensinou que a coisa pode ser muito simplificada. Então é muito importante você assistir esse vídeo de forma concentrada, se necessário ver mais de uma vez, porque eu vou simplificar todos os conceitos desta aula 4. Vamos começar pela definição do que é um vetor deslocamento. Vetor deslocamento é nada mais do que o vetor que liga a posição inicial à posição final em uma trajetória. O corpo saiu de A. Não interessa por onde ele passou, ele chegou a B. Vetor deslocamento é a reta que liga a posição inicial à posição final. Por exemplo, um corpo saiu de A, percorreu essa semicircunferência, essa meia circunferência, indo até B. O espaço percorrido por ele é chamado de ΔS. Comprimento da trajetória 2πr. Como é só a metade, então vai ser 2πr sobre 2. Vai ser π vezes o raio desta trajetória. E qual é o deslocamento? Qual é o vetor deslocamento? Não interessa por onde ele foi. Vetor deslocamento é a posição inicial até a posição final. É esse vetor, que no nosso caso vai ser R mais 2Rs, o módulo dele, o valor numérico dele. Só isso. Vetor deslocamento é o vetor que une a posição inicial à posição final. Esse é o vetor deslocamento. Agora, qual é o vetor velocidade? É tangente, ele passa raspando a trajetória em cada ponto. Aqui, ó, no ponto B, essa é a tangente, que é perpendicular ao centro desta trajetória aqui, ó. Então, o vetor velocidade, ele é tangente a cada instante. Só isso. Vetor velocidade é tangente à trajetória. Agora, a aceleração, nós vamos ter um cuidado maior. O que é uma aceleração tangencial? A aceleração tangencial, ela é responsável por variar o módulo da velocidade, o valor numérico da velocidade. A aceleração tangencial é também chamada de aceleração escalar. A aceleração tangencial existirá sempre que o módulo da velocidade, o valor numérico da velocidade estiver variando. Por exemplo, no movimento uniforme, a velocidade é constante, então não variou a velocidade. A aceleração tangencial é zero. Na prática, onde eu encontro essa aceleração tangencial, professor? Naquelas equações, V igual a V0 mais A vezes T, essa é a aceleração tangencial. Na equação de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A ΔS, essa é a aceleração tangencial. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Essa é a aceleração tangencial. É a aceleração responsável por variar o valor numérico da velocidade. Quando o movimento for acelerado, significa que o módulo da velocidade está aumentando. O valor numérico da velocidade está aumentando. Neste caso, o vetor aceleração tangencial e o vetor velocidade possuem a mesma direção e o mesmo sentido quando a aceleração for. Quando o movimento for acelerado, a velocidade está aumentando, esses dois vetores têm o mesmo sentido. No movimento retardado é quando o módulo da velocidade, o valor numérico da velocidade está diminuindo. Neste caso, o vetor aceleração tangencial e o vetor velocidade possuem a mesma direção e sentidos contrários. Olha para o desenho. Retardado, velocidade diminuindo de módulo, a aceleração tangencial
tem sentido contrário ao vetor velocidade. Fácil, né? E a aceleração centrípeta? Sempre que tiver uma trajetória curvilínea. Não interessa se a velocidade é constante, se ela está variando, qual é o tipo de velocidade. Tem curva, tem centrípeta. A aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. A aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Observe, tangencial, centrípeta, elas são perpendiculares. Centrípeta tem o sentido para o centro. Tangencial é tangente à trajetória em cada ponto. Esta é chamada de aceleração total. Teorema de Pitágoras, tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado é igual a total ao quadrado. Centrípeta existirá sempre que a trajetória for curvilínea. Então vamos a alguns exemplos. Movimento retilíneo uniforme. Se é retilíneo, não tem centrípeta, porque só tem centrípeta quando é curvo. Movimento uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem tangencial. Esse é o único movimento onde não tem nenhum tipo de aceleração. Retilíneo não tem centrípeta, retilíneo não tem centrípeta, uniforme não tem tangencial. Uniformemente variado pode ser acelerado ou retardado. Neste caso, tem tangencial. Como ele é retilíneo, na reta não tem centrípeta. Circular e uniforme. Se é uniforme, o módulo da velocidade é constante, então não tem tangencial, ela é nula. Se é curvilíneo, tem centrípeta. Circular uniformemente variado. Se é circular, tem centrípeta. Diferente de zero. Se é variado, o modo da velocidade está variando, tem tangencial. Vamos, neste vídeo ainda, gravar os exercícios essenciais. Segura aí, meu assistente. Lá na página 79, são 3 teóricos e um de fazer uma continha. Por isso que eu vou matar de uma vez. Exercício número 1. Quando o vetor velocidade sofre alguma variação, existe uma aceleração atuando. Existem a aceleração tangencial ou linear e a centrípeta. A tangencial é responsável por mudar o valor numérico da velocidade. E a centrípeta por mudar a direção da velocidade. Em todo movimento curvilíneo tem centrípeta. Sempre que o módulo da velocidade variar, tem tangencial. Letra A, a aceleração tangencial é consequência da variação do módulo do vetor velocidade. Correto. A aceleração centrípeta é consequência da variação da direção da velocidade. Correto. Portanto, letra A. Exercício número 2 tem um desenho, você vai ter que olhar na sua apostila com cuidado. Lá na página 79, é uma questão do Enem, que mostra um desenho que diz: um professor utiliza a história em quadrinhos a seguir para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. A Mônica arremessa o coelhinho contra o Cebolinha com uma força tão grande que o exercício manda considerar a velocidade dele constante. Ela erra o Cebolinha, mas ele dá uma volta no planeta Terra e pega o Cebolinha pelas costas. Um exagero, mas bonitinha a charge. Aí diz: desprezando a existência de forças dissipativas, de forças de atrito, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, mostra ele girando em torno da Terra, descrevendo o movimento circular e uniforme. Se o movimento é circular e uniforme, olha ele aqui, a tangencial é nula e existe centrípeta porque a trajetória é circular. Então ele pergunta: a aceleração tangencial, resposta, ela é nula no movimento circular, letra A.
Exercício número 4, depois eu volto e faço 3. A figura a seguir apresenta em 2 instantes as velocidades V1 e V2 de um automóvel que em um plano horizontal desloque-se numa pista circular. Com base nos dados da figura e sabendo que os módulos dessas velocidades são tais que o módulo de V1 é maior do que o de V2, é correto afirmar que a componente centrípeta da aceleração é diferente de zero. Para tudo, tá certo. Se a trajetória é circular, tem centrípeta. Sempre que a trajetória for curvilínea, existirá centrípeta. Então, no exercício número 4, resposta letra A. Exercício número 3 diz: andar muito é o mesmo que se deslocar muito? Não. Deslocamento, por exemplo, numa trajetória circular, eu dou uma volta completa. Qual o espaço percorrido? ΔS, 2πr. Qual o deslocamento vetorial? Zero, porque o ponto final é igual ao inicial. Então, se deslocar, vamos de novo. Andar muito é o mesmo que se deslocar muito? Sabe aquele momento em que as definições científicas se confundem com as palavras usadas de forma genérica em português? Pois é, esse é um dos exemplos clássicos para ilustrar. Veja a situação a seguir. Um carteiro, em um momento de seu trabalho, desloca-se entre os pontos A e B de um certo bairro. Sabendo que cada quarteirão é